Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa que teve também seu balanço divulgado agora nessa semana, trazendo aí as informações do segundo trimestre do ano de 2023. E é uma empresa que também vem aí num processo de recuperação, um processo de reinvenção do seu negócio. E nós vamos falar hoje da Tecnos SA, dos relógios Tecnos SA, que foi uma sugestão do meu amigo Emerson Sacramento, inscrito aqui no nosso canal, que mandou a sugestão, a quem eu agradeço imensamente e lhe mando um grande abraço aí, Emerson. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando nós falamos do processo de reinvenção, é que naturalmente o que acontece? Os mercados, eles acabam tendo seu período de auge, de maturidade, e depois aí acabam passando por transformações, né? E o relógio também foi um desses produtos aí que vem passando aí por uma reinvenção, né, na utilização do relógio, principalmente depois do advento, né, do celular, onde todo mundo vê o horário ali pelo celular, e aí o relógio acabou perdendo muito espaço. Mas enfim, a empresa vive disso e ela tem que se reinventar, criar outras maneiras, né, para poder deixar o seu produto ainda competitivo, o seu produto vivo no mercado, e é o que a Tecnos vem fazendo aí num processo de constante reestruturação e reinvenção. Mas vamos contar toda essa história até para você poder entender, né? Lá no ano de 1900, na Suíça, a família Gussinger, que era uma família já especializada ali na produção de relógios, eles criam a Tecnos lá na Suíça. E aí, daí, na sequência, aqui no Brasil, o Tecnos chega no ano de 1956 através de Mário Gottens. E o Mário Gottens, ele cria uma empresa chamada Centauro para fazer a importação dos relógios técnicos, para fazer a distribuição no Brasil. E a partir daí, então, a Tecnos vai ganhando espaço, tanto que na década de 60, 70, até ali o começo dos anos 80, a Tecnos liderava todo o mercado aqui, e aí todo mundo tinha que ter um relógio da Tecnos, né? Tanto que daí no ano de 1982 é criada uma fábrica na Zona Franca de Manaus, justamente para produzir os relógios Tecnos aqui no Brasil. E isso tudo ainda sob o comando de Mário Gottens. E também em 1994, o que o Mário Gottens faz? Ele adquire a marca Tecnos, e a partir de então a marca Tecnos passa a ser uma marca brasileira. E aí continua todo o processo de expansão da Tecnos. E em 2002, aí a Tecnos ela passa também a explorar as chamadas marcas de terceiros, como a Mormai, né, fazendo os relógios Mormai, Touch, Mariner e outras marcas também, todas fabricadas pela Tecnos. E com isso a Tecnos vem no crescente também durante os anos de 2000. Porém, chegando no ano de 2008, aí a Tecnos é vendida por um fundo de investimentos, que é o fundo GMT, e nesse fundo GMT, inclusive, com diretores, né, da própria Tecnos. Então eles montam um fundo de investimentos e adquirem a Tecnos. E a partir daí, em 2011, a Tecnos abre o capital, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e a partir dali, então, ela começa a concorrer, né, com os celulares, e começa todo um processo de reinvenção. E dentro desse processo de reinvenção, surgiu ali também a oportunidade de abrir as chamadas lojas próprias. Essas lojas próprias ou voltadas para a divulgação da marca, e até mesmo trabalhando como se fosse uma outlet, para vender os produtos de menor giro dentro dessas lojas de outlet. E no ano de 2016, a Tecnos passa a investir também nos chamados relógios conectados, né? Então são os relógios ali que atuam não só como relógio, mas também como se fossem equipamentos de informática. E além disso, também a Tecnos vem trabalhando bastante no conceito do relógio, não como um equipamento para ver as horas, mas sim como um equipamento também de moda. Enfim, é todo o processo de reinvenção. E essa reinvenção nós vamos ver no balanço aí se vem dando certo, se não vem dando certo, o que vem acontecendo com a empresa. Para tanto, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Tecnos. Então, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Tecnos SA, que como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 21, 22 e agora o dia 30 de junho de 2023. E através dos números vamos ver todo esse processo de reinvenção, reestruturação que a Tecnos vem passando. A começar lá pelo ano de 2019, a Tecnos era uma empresa de 676 milhões de reais, era o que tínhamos dentro do seu patrimônio. E desse valor aqui, o que se destaca mais dentro do ativo não circulante, que seria praticamente o capital fixo da empresa, é um intangível com 192 milhões de reais, onde nós temos aqui principalmente os licenciamentos de utilização de marcas e bem como também ágil nas aquisições, já que ao longo do tempo também a Tecnos veio fazendo aquisições, como foi o caso da marca Dumont, né? E mais recentemente também da tecnologia Touch, que eles vêm utilizando hoje dentro dos seus equipamentos. E já no ativo circulante, nós temos o capital de giro, os recursos que estão movimentando o dia a dia da empresa, que totalizavam lá em 2019 392 milhões de reais. Desse valor, 60 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco, aplicação, 154 milhões em contas a receber e os estoques da Tecnos representavam lá em 2019 122 milhões de reais. Ao chegar no ano de 2020, a Tecnos ela encolhe um pouquinho, cai para 598 milhões de reais, com uma redução no capital de giro, que fecha agora com 345 milhões. O que nós temos aqui no capital de giro? Uma elevação até no caixa, que fechou em 76 milhões, porém, em contrapartida, tivemos a redução no contas a receber, que cai para 133 milhões, e os estoques que caem para praticamente 77 milhões de reais. Ao chegar 2021, a Tecnos ela volta a crescer e vai lá para 642 milhões de reais. E desse valor, a recuperação ocorre no capital de giro, com 418 milhões de reais, e passando a representar 65% de tudo que a empresa possuía. Fecha com caixa de 89 milhões, aumenta o quanto se receber para 142 milhões e aumenta os estoques para 106 milhões de reais também. Ao chegar 2022, ela praticamente estável, 642,766. Então ela mantém toda uma estabilidade, tanto aqui uma pequena elevação no caixa, também aqui nós temos uma pequena elevação no contas a receber, nos estoques, né? E aí ela praticamente fecha igual ao que ela era em 2021. Chegando 2023, também vem mantendo uma estabilidade aqui com 639 milhões. E o capital de giro fechando com 411 milhões de reais, aumentando a posição de caixa para 103 milhões, porém com uma diminuição no contas a receber que fecha com 134 e os estoques estáveis em 119 milhões. Portanto, ao analisarmos esses números aqui, vemos que a Tecnos ela sai com 676, cai para 598, volta para 642 e se mantém estável. E aí nós observamos que, ao longo desses últimos anos, não vem sendo feito aqui investimentos. Então, a empresa parou de fazer investimentos, ela vem trabalhando com aquilo que ela tem. E o capital de giro também vem mantendo uma estabilidade aqui na faixa entre 418 e 411 milhões de reais. Ao olharmos o passivo da empresa, lá em 2019, ela tinha uma dívida total de 331 milhões, o que equivalia a 49% de tudo que a empresa possuía. Dos 676 milhões que ela tinha de patrimônio, ela devia 331. Então, ela devia 49%, quase metade do seu patrimônio ainda era financiado por capital de terceiros. Ao chegar 2020, aí o que nós temos? Uma redução da dívida que cai para 282 milhões, com 47,2%. Em 2021, a dívida sobe aqui um pouquinho, vai para 313 milhões, com 48,8%, sendo que a maior parte da dívida aqui no longo prazo. Chegando em 2022, a dívida recua para 277 milhões, com 43,2%, e agora fecha com 271 milhões, com 42,5%. Portanto, a dívida da empresa, que vinha aqui entre 49% e 47%, agora passa por um processo de queda, fechando com 42,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 42,5%. Quando nós falamos aqui de processo de reestruturação, reinvenção da empresa, então isso nós vamos ver aqui através dos números, o que vem acontecendo. Em 2019, a Tecnos ela vinha aqui com um faturamento de 316 milhões de reais. Esse faturamento, na época da pandemia, em 2020, ele cai para 244 milhões. E aí já se recupera em 2021, volta para 314 milhões, em 2022, 351 milhões, e agora em 6 meses do ano acumula aqui 150 milhões de faturamento,
projetando pelo menos 300 milhões de faturamento para 2023. Portanto, a empresa, se ao menos não vem aqui numa crescente, apesar que cresceu aqui em 2022, mas ela pelo menos vem mantendo o seu faturamento. E o item principal da empresa é nessa linha de baixo aqui, ó, onde o lucro líquido aqui está entre parênteses, ela fecha com prejuízo de 122 milhões lá em 2019, fecha com prejuízo de 28 milhões em 2020 e a partir de 2021 começa a dar lucro, 28 milhões, no ano de 2022 39 milhões, e agora em 2023 vem com 18 milhões até o mês de junho, projetando também um lucro aí de pelo menos 38 a 40 milhões para 2023. Então, a partir de 2021, a gente começa a perceber aqui uma retomada do lucro da empresa e principalmente uma retomada das margens, que vem com 8,9%, 11,4% e 12% agora em 2023, mostrando que a empresa ela vem aí nesse processo de reestruturação, saindo lá dos prejuízos e começando a ser novamente uma empresa lucrativa. Para vermos de perto aqui a situação financeira da empresa, eu trago esses gráficos para vocês, mostrando aqui como que está a liquidez geral. E o que é essa liquidez geral? É a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar, quanto que ela tem de recursos? R$1,34 lá em 2019, mantém estável em 2020 com 1,34, também uma estabilidade em 2021 com 1,36, e aí essa liquidez ela sobe para 1,53 e agora fecha com 1,55. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$1,55. Paga, sobra tranquilamente a situação financeira da empresa aqui. Já a liquidez corrente, médio ou curto prazo, o dia a dia, naquele dia a dia, a empresa tem dinheiro para pagar suas contas ou não? O índice sai com 2,41, dispara para 5,19, aí recua para 3,83, 4,84 e agora em junho com 4,32. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Tecnus ela dispõe de R$ 4,32. Paga, sobra bastante, uma empresa muito folgada financeiramente. Já no endividamento, nesse outro quadro aqui, temos aqui o tamanho e o comportamento da dívida da Tecnus. Ela sai com 49% em 2019, cai para 47,2%, sobe um pouquinho para 48,8% e aí começa um processo de queda, com 43,2% em 2022 e agora em junho com 42,5%. De tudo que a empresa tem, ela deve 42,5%. Nesse outro quadro aqui trazemos também os índices de rentabilidade, a começar pela margem líquida. Como nós vimos há pouco no balanço ali na DRE, 2019 e 2020 foram 2 anos de prejuízo da empresa e, consequentemente, a margem fechou negativa, 38,8% negativo lá em 2019 e 11,5% em 2020. A partir do momento que a empresa começa a dar lucro, aí ela começa a ter uma margem já de 8,9% em 2021, 11,4% em 2022 e 12% agora em junho de 2023. De tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesas, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 12%. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio ali, mede qual é o retorno que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro do seu ativo. E essa rentabilidade ela começa negativa lá em 2019 em função do prejuízo, com 18,1%, o mesmo ocorrendo em 2020 com 4,7%. A partir de 2021, com os lucros, aí ela passa a ter uma rentabilidade positiva de 4,4% e agora em 2022 fecha com 6,2%. O terceiro gráfico ali à direita, ele retrata o ganho dos acionistas, que naturalmente em 2019 não tiveram ganho, pelo contrário, tiveram uma perda de 35,6%. Em 2020 perderam 8,9% em função dos prejuízos. A partir do momento que a empresa dá lucro, os acionistas tiveram ganho de 8,5% em 2021 e 10,9% agora em 2022. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro, trago para vocês aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Tecnus vale patrimonialmente R$ 4,95. Essa ação é vendida no mercado por R$ 3,50. Então ela tem um valor de mercado abaixo do valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio.
o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,71. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Tecnos são vendidas com deságio de 29%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 68 centavos, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 19,43%. Por que essa rentabilidade é maior do que a rentabilidade do PL? Porque ela é medida sobre o valor de mercado, e ao ser medida por valor de mercado, o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, razão pela qual essa rentabilidade acaba sendo superior à rentabilidade do PL. Dividendos por ação, em 2022 a Tecnos distribuiu 8 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro fecha em 5,15. Isso quer dizer que um pouquinho mais de 5 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 49,5% das ações são negociadas livremente na bolsa e o tag along da Tecnos é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que for dado, né, para os majoritários. Nesse quadro aqui, trago também para vocês um gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Tecnos ao longo dos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram comercializadas por R$ 1,86. E ainda em 2018 ela engata uma série de altas, chegando ali no comecinho de 2019 com R$ 2,90. Passa ali por diversas flutuações durante o ano de 2019 e quando vai chegando em 2020, aí ela dispara. Ela chega lá naquele pico lá com R$ 3,89. Vem a pandemia, aí a ação vai lá para o chão. Aí ela chega a valer praticamente R$ 1, né? Então, quando chegamos ali no auge da pandemia, ali quando começa toda a pandemia, com as ações cotadas praticamente a R$ 1. E a partir de então, aí ela vai ali, tem aí um pico ainda em 2020, volta ali a rastejar na faixa de R$ 1, e a partir de 2021 ela engata uma série de altas que você vai vendo ali, claro que com diversas flutuações para cima e para baixo, onde ela chega batendo em R$ 3,79. Quando começa 2022, ela despenca novamente, vai lá para R$ 2, e aí ela vai passando por diversas flutuações durante 2022, oscilando entre R$ 2,00 e R$ 2,20, e agora em 2023 você vai observando que no final do gráfico ali, começa ali toda uma escadinha, né? E essa escadinha vai levando a ação ali para um processo de elevação do seu valor, culminando com uma cotação na faixa de R$ 3,50. Então por aqui você vê quando que as ações da Tecnos tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Tecnos SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Tecnos SA. Tecnos SA, que é uma marca mais conceituada de relógios aqui no Brasil, tanto é que a Tecnos tem mais de 1/3 do mercado brasileiro de relógios, né? E, naturalmente, que as empresas é isso mesmo que acontece. Então, elas têm os momentos bons, os momentos ruins, e assim vai. É natural isso dentro das empresas. E é importante que dentro da gestão, a gestão saiba conduzir as empresas nesses diversos momentos. No auge, não se empolgar achando que isso aí será eterno, mas também se preparando para os próximos dias, que não sabemos o que irá acontecer. E quando estiver embaixo, não achar que também é o fim do mundo, né? Tem que preparar o caminho para a retomada. Então, e a condução de uma empresa é justamente isso aqui. A gestão da empresa é você trabalhar com os altos e baixos dela, sabendo tirar lições, aprendizados dos momentos difíceis, justamente para poder continuar um crescimento, uma reinvenção, até porque a marca Tecnos é uma marca extremamente conceituada, né? E aí, através dos números, naturalmente, que a gente vai ver se as estratégias estão dando certo ou não. E você pode aprender também a interpretar todos esses números, tanto é que nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart, curso de análise de balanço para investimentos e também de valuation, onde você vai poder escutar e entender o que os números querem lhe contar. E aí, quando você começa a ter todo esse processo de interpretação, você consegue identificar como que vem sendo o desempenho de uma empresa, se uma empresa é boa, se não é boa, se ela vem sendo bem conduzida ou não vem sendo bem conduzida, tudo isso você vê através dos números. No vídeo aqui na descrição nós deixamos o link de acesso também à plataforma Hotmart, onde você vai poder participar desses cursos e com um custo muito baratinho e também de uma forma muito rápida, simples, didática, com material de apoio e com a disponibilização nossa aqui para esclarecer dúvidas caso você tenha na realização dos nossos cursos.
E aí, com tudo isso, você vai poder investir sempre com mais consciência, com mais conhecimento, minimizando riscos e ampliando as possibilidades de retorno. Para quê? Para construir o seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.